Aham. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Já já pegou um tempo meu, então eu devo dar uma esticada aí, tá? Vamos começar a falar de radioatividade. O que a gente sabe de radioatividade? Radioatividade, a gente tem lá, normalmente, um núcleo muito pesado. Esse núcleo ele vai se desintegrar, ele vai se quebrar, né, em partes, né, e ele vai emitir algumas, normalmente, partículas. Alfa e beta, eu tenho nêutron, tenho próton, né, mas normalmente alfa e beta. E sai junto com eles a onda eletromagnética, que é a onda gama, né? Ficou muito famosa aí nesses últimos tempos por conta do Hulk, né? Então, como o Hulk Vingadores está em alta ainda, então a galera ainda fala menos, bem menos hoje, mas ainda fala, então fica de olho, pode cair alguma coisa na prova de amanhã, né? Então, vamos começar falando disso. Bom, as partículas são alfa, beta e gama. Deixa eu abrir aqui. Eu estou com o rascunho aberto aqui. As emissões são elas alfa, beta e gama. Cadê aqui? Desconectado. Agora. São elas. No momento que você escreve. Alfa, beta e gama. Lembrando que alfa tem massa 4, número atômico 2. Beta é 0 e menos um. Gama é 0 e 0. Ontem até a Karine e eu fizemos uma questão que envolvia isso. Não foi, Karine? Era da Unigran Rio, não era? Sim, era, fizemos ontem. Então, cara, tem que ficar de olho nisso, tá? O alfa, ele tem massa 4, número atômico 2. O beta, massa 0. Repara, não tem modificação na massa, tá? E aqui, o número atômico é menos um, ou seja, a carga negativa é um elétron que sai do núcleo. E o gama é onda eletromagnética. Bom, o que acontece? Quando você tem uma dessas emissões, antes deixa eu falar com vocês delas, está aqui já. Ó, aqui é um gráfico de meia-vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas olha as características aqui. Então, alfa, semelhante ao núcleo de hélio. Se você pegar o elemento hélio na tabela periódica, o hélio está aqui. Deixa eu ver se dá para dar uma ampliada aqui. O hélio tem número atômico 2 e massa 4. Acho que não dá, ainda está pequeno aqui. Um pouquinho. Está pequeno. 2 e 4, tá? Por que fala que é o núcleo de hélio? Por quê? Quando eu falo elemento hélio, ele tem prótons, nêutrons e elétrons, né? Quando eu estou falando que é um núcleo de hélio, quer dizer que eu estou excluindo os elétrons dele, tá? Então, ó, ele tem aqui, é classificado como núcleo de hélio. Um detalhe, ele é positivo, tá? Olha aqui, ele é positivo porque ele vai ter próton. Ele tem dois prótons na massa, tá? A massa dele são dois prótons e dois nêutrons. Tem que ficar de olho nisso, tá? Olha aqui, ó. Ele pode ser representado assim também, o núcleo de hélio, tá? 4 e 2. O poder de penetração é pequeno, porque ele tem massa grande, né? Ele é grandão, então ele tem dificuldade de penetrar numa superfície, né? Então ele tem mais dificuldade. Então o poder de penetração é pequeno. Já o beta, ele é classificado como um elétronzinho. Ele não tem massa, tá? Ele não tem massa. Na verdade, tem uma massa muito pequena, desprezível, né? E a carga dele é menos um. O poder de penetração é o intermediário, né? E ele é representado aqui desse jeito, tá? 0 e menos um, ou o elétronzinho 0 e menos um. E o gama é onda eletromagnética, tá? É o que tem maior poder de penetração. A única coisa que consegue segurar o gama é o chumbo, beleza? O chumbo. Por quê? Porque o chumbo, cara, ele é estável quando a gente fala de radioatividade. Todos os elementos radioativos, eles que são muito pesados, eles tendem a decair até se transformar no elemento chumbo. Então, como o chumbo tem essa estabilidade radioativa, então ele consegue absorver
as emissões gamas que são liberadas por outros elementos, tá? Bom, e aqui você tem 0 e 0, número atômico e massa do gama, ele é 0. Mas olha só, como que a gente joga isso, né, numa situação problema? Daqui a pouquinho vai ter um exercício disso, que eu vou botar aqui. O exemplo que eu sempre boto, até para ser fácil de enxergar, é um elemento x, 0 e 50, tá? Ele vai se transformar no elemento y quando ele liberar uma partícula alfa. Preste atenção. Falei partícula, tá? Ele tem massa. Esse cara aqui não é partícula, ele é onda, tá? Cara, você tem que imaginar isso aqui como um sinal de igual. Tudo que eu tenho antes, eu tenho que ter igual depois. Então, se a massa aqui é 100 e saiu dele 4 na massa, então aqui a massa passou a ser quanto? 96. Beleza? 96 mais 4, 100. 50. Saiu 2 prótons aqui desse núcleo, então aqui passou a ser 48. Beleza? É isso. Não tem mistério, tá? Mas aí, você vai ter uma outra situação. A borracha sumiu de novo, Inara. Eu tô achando que a culpa é sua. Olha aqui. 100 e 50. Beleza. Então, cara, o elemento Z qualquer, dessa vez foram emitidos duas partículas alfa. E agora? Cara, pode ser duas, três, não interessa. O que acontece? Se aqui é 100 e saíram 2 alfa, significa que eu tenho aqui, ó, 4 duas vezes, total 8. Então, a massa desse cara aqui passou a ser 92. 92 mais 8 deu 100. Beleza? E aqui o número atômico passou a ser quanto? Ó, saiu 4 prótons. Então, você tem aqui 50. Saíram 4. Então, passou a ser 46. 46 mais 4, 50. É assim que você trabalha. Beleza? Bom, eu posso ter esse mesmo elemento X, só que ao invés de liberando alfa, ele pode liberar beta. Eu sei que beta, a massa é 0 e o número atômico é menos 1. Sai um elétron. Então, cara, se isso é um sinal de igual aqui, não saiu nada na massa, quer dizer que a massa desse cara continua sendo 100. Fique esperto, cara. Aqui vai ter uma modificação no número atômico, não é mais o mesmo elemento químico. Mas tem um detalhe, a massa continuou sendo a mesma. Ou seja, quando sai uma partícula beta, ainda é partícula, apesar da massa ser muito menor, quando eu tenho uma emissão beta saindo, eu tenho a formação de isóbaros. Beleza? Mesmo número de massa, mas números atômicos diferentes. Como saiu aqui um elétron, esse cara passou a ter o número atômico 51. Muita gente não entende isso. Como que pode sair alguma coisa e aumentar? Galera, vocês vão enxergar da seguinte forma. Como é que sai um elétron do núcleo? Você tem o seguinte, você tem lá um nêutron no núcleo, você tem prótons e nêutrons, né? O que é um nêutron? Um nêutron é um próton com elétron agarrado, tá? Um próton com elétron agarrado. Esse elétron vai sair, tá? Esse elétron sai. Então, se era um próton com elétron, né? Saiu o elétron, ficou o próton. Ou seja, cada elétron que saiu, um nêutron está se transformando em um próton. Ou seja, o número atômico está aumentando em uma unidade. Cada elétron que sai, o número atômico aumenta em uma unidade. Cada beta que está saindo do núcleo, se aumenta o número atômico em uma unidade. Naquele caso, saiu um só. Por isso que o número atômico aumentou de 50 para 51. Agora, se eu tivesse tido 2 betas aqui, a massa ia continuar igual, porque aqui ia continuar sendo 0, porque 2 vezes nada é nada, isso. 50 ia passar a ser 52. Se aqui eu tivesse o número, se eu tivesse duas partículas betas saindo. Conseguiram enxergar isso, pessoal? Alguém viajou nisso? Inara, tá de boa?
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Tá sim. Beleza, beleza. Karine, tá tranquilo? Aham. Beleza. Vamos lá. Aí volta para a questão. Aqui eu tenho 3 questõezinhas para a gente falar. Vamos lá. Primeiro eu vou falar dessas emissões, depois eu vou falar de meia-vida. Se liga. Eu tenho aqui o iodo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Que a idade chega, meu óculos está lá na sala. Olha lá. Eu tenho o iodo. Se liga. Tem o textinho, diagnóstico, tá? Beleza. Ele está acontecendo, está sendo obtido a partir do bombardeamento do telúrio. Então, olha o nêutronzinho aqui. Presta atenção no nêutron, cara. O nêutron, ele não tem carga, mas ele tem massa. Ele é neutro, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, o nêutron pode ser representado desse jeito, tá? Então, tem o alfa, beta, gama, tem o nêutron e ainda tem o próton, tá? O próton é um pezinho que é 1 e 1. Ele tem um próton, né, lógico, e a massa do próton a gente sabe que é 1. É aquela formulazinha, né? Massa igual a próton mais nêutron, né? Beleza? Então, aqui ele tem um próton, ele tem 0 nêutron, aqui a massa é 1. Ah, esse cara tem 0 próton, mas é um nêutron. Então, 0 próton, então massa 1 também, tá? Beleza. Então, cara, qual é a resposta disso aqui? Na equação radioquímica, X corresponde a quem? Quem é esse cara? Você tem que igualar as quantidades. Olha aqui, ó. 131. 131. Legal. Não, aqui. Desculpa. Aqui, ó. 131. Aqui já tem, então aqui é 0. Beleza. A borracha sumiu, Inara, sua culpa. Galera, olha o que aconteceu aqui com o número atômico. Aumentou em 1 unidade, né? Então, esse cara aqui é menos 1. Então, esse cara aqui só pode ser quem? Só pode ser a partícula beta. E cai exatamente desse jeito. Tá bom, galera? Cai exatamente assim. Para você descobrir se é alfa, se é beta, se é gama, ou se você vai ter lá, igual aconteceu na questão que a Karine trouxe para mim ontem. Você tinha um elemento virando o outro, e depois virando o outro, e virando o outro. Aí você vai ter que ver qual é a diferença. Ah, a diferença na massa é 4, o número atômico é 2, então saiu um alfa. Ah, a diferença na massa não tem, é 0, o que aconteceu aqui, né? Você tem aqui 131, né? E você tem lá o número atômico aumentando em 1 unidade, então é beta, né? Então tem que ficar de olho nisso. São esses detalhezinhos aqui que você tem que ficar de olho para resolver uma questão de radioatividade, tá? Ó, alfa vai ter 4 e 2 na diferença de um elemento para outro, e beta 0, a diferença é 0 na massa, e 1 unidade, sempre aumenta 1 unidade, quando for... E gama não acontece nada, cara, é 0, 0. Então, vida que segue, tá bom? Se não acontecer nada, se mantiver o elemento químico, mesma massa, mesmo número atômico, quer dizer que a emissão foi gama, resolvido, tá bom? Bom, galera, vamos olhar aqui. Tem uma outra situação que aí já é um pouco mais difícil. Questão 2. Não é bicho de 7 cabeças, não, mas é um pouquinho mais difícil. Olha o que está acontecendo. No processo de desintegração natural do urânio, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, está saindo do urânio alfa e beta. Esse é o tipo mais difícil que pode aparecer para vocês, tá? Forma-se o rádio, que está aqui. O número de partículas alfa e beta emitidas nesse processo são respectivamente. Então, galera, eu tenho o urânio, se liga, 238, e número atômico 92, no processo de desintegração, está se desfazendo, tá? E virando o rádio. Então, é o urânio virando o rádio. Bom, aí eu tenho aqui 226 e 88. Legal.
o número de partículas alfa e beta, ó, pela emissão sucessiva, está saindo algumas, né? Partículas alfa e beta, eu não sei quantas. É isso que ele quer. Ele quer saber quantos alfa e quantos beta. Aqui é 0 e menos 1. Aqui é 4 e 2. Legal, cara. Eu quero saber quem é x e quem é y. Tá. Vamos lá. Quero saber x e y. Se liga, cara. Eu tenho duas incógnitas. Qual deles eu trabalho primeiro? Eu vou descobrir primeiro x. Por quê? Porque eu consigo usar a massa desses caras e isolar o beta. Porque o beta não influencia em rigorosamente nada na massa. Então, eu vou analisar, primeiro, quanto que deu essa diferença aqui. A diferença aqui deu quanto? Olha lá. Deu 32, é isso? Não. 12. Deu 12, não é isso? Isso. 12. Isso. Beleza. E eu sei que 12 é a mesma coisa que 4. Quantas vezes? 3 vezes. Beleza? Então, cara, eu acabei de descobrir o número de partículas alfa. É 3. Então, cara, olha só. A massa, ela diminuiu em 12 unidades. Quer dizer que saíram 3 partículas alfa. Beleza. Legal. Já descobri x aqui. Agora, eu vou olhar aqui quanto que aumentou o número atômico. Tem que somar tudo aqui, ó. 88 mais... Esse aqui ficou 6, né? 3 vezes 2. Então, aqui ficou 88 mais 6, que vai dar quanto? 94. Beleza? Então, peraí. Eu tinha 92. Passei a ter 94, aumentou em 2 unidades. Se aumentou em 2 unidades, quer dizer que saíram 2 partículas beta. Resposta, então, letra D. Vamos lá. Quem viajou nessa questão aqui? Fala comigo. Tá de boa para todo mundo? É passo a passo. Primeiro passo. Ver a diferença na massa. Sempre vai dar um múltiplo de 4. Sempre vai dar um múltiplo de 4. Tá? Sempre. Então, você vai ver... Ah, deu 12. Então, é 4, 3 vezes. Já sei quantas partículas alfa. Depois, eu somo os números atômicos do lado de cá. Tem que dar um número maior do que esse aqui. Tem que dar. Tá bom? Por quê? A diferença vai ser exatamente o número de partículas beta que aconteceu aqui. Karine, conseguiu entender essa parte? Sim. Beleza. Tainá, de boa? Tudo bem. Beleza. Vamos lá. Pessoal, agora um gráfico de meia-vida. Pode aparecer em gráfico ou pode aparecer numa questão dizendo que a massa está diminuindo. Galera, o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo em que metade do material deixa de emitir radiação. Então, peraí. É um tempo que você tem metade do material inativo, a outra metade continua. Então, cara, nada tem fórmula para isso. Mas assim, eu nunca usei a fórmula. Nunca usei na vida para resolver isso. E não precisa. A meia-vida é o tempo em que a massa inicial demora a cair pela metade. Olha aqui, ó. Inicialmente eu tenho 100%. Ele pode me dar 2 gramas, 1 quilograma, não interessa. É o tempo que demora que a massa inicial cai pela metade. Então, nesse caso, ó, demorou aqui uma, né, meia-vida. Nesse caso, ele poderia colocar em... Depende, isso aqui depende do material. Tem uns que são segundos, tem outros que são minutos, horas, dias, anos, centenas de anos, milhares de anos. O carbono 14
milhares de anos, né? Então, cara, o que acontece? Eu tenho aqui o tempo, tá, em que o material demora a cair pela metade. Metade dele deixa de emitir radiação. Aí você tem lá, vamos supor que você tenha lá uma massa qualquer, 200 gramas, né? Então, ele demorou para chegar em 50 gramas. Ele demorou aqui, vamos supor que ele demorou, sei lá, 30 dias. Tá aqui. Cara, qual o tempo de meia-vida desse cara? Olha lá. De 200, primeiro ele tem que ir para 100. Beleza? Primeira meia-vida, caiu pela metade. E depois cai pela metade de novo. Então, ó, uma meia-vida, duas meia-vidas. Então, ó, o tempo que demorou para isso aqui acontecer foi quanto? 30 dias. Então, a meia-vida desse cara é de 15 dias. Só isso. Juro. Vamos ver uma questão disso? Tem aqui. Então, quanto mais cedo o paciente usar altas doses de radioatividade beta, maior será a possibilidade de atrasar ou até mesmo frear o avanço da esclerose múltipla, segundo o pesquisador. Tá, beleza. Sendo assim, podemos imaginar que o bismuto 210, como uma possível alternativa para o tratamento de esclerose múltipla, se após 1 hora a radiação do bismuto diminui para, opa, olha aqui, 12,5% do valor inicial, de quanto tempo é a sua meia-vida. Galera, nesse caso, ele está trabalhando com porcentagem, mas ele podia te dar uma massa, podia ter dito lá, a massa caiu para tantos gramas, né? A massa inicial, aí ele tem que dizer para você, para quanto foi. Como aqui ele está te dando porcentagem, você sabe que no início você tem quanto? Você tem 100%. Se fosse uma questão com massa, ele teria que te dar uma massa. E aqui no lugar do 100%, você vai botar a massa inicial. E aqui, depois, a massa final, tá? Que seria isso aqui, correspondente à massa final. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, primeira meia-vida, ele vai cair de 100 para 50. Segunda meia-vida, ele ia cair para 25. E a terceira meia-vida, aí ele já ia chegar em 12,5. Quanto tempo demorou até chegar aqui? Ele falou o quê? 1 hora. Então, são 60 minutos, o tempo total. Não é isso? Então, quantas meia-vidas aconteceram aqui? Primeira meia-vida, segunda meia-vida, terceira meia-vida. Foram 3. Então, é o tempo total dividido por 3. Então, eu tenho aqui 20 minutos. Conseguiram acompanhar isso, galera? Isso é uma situação onde eu tenho aí uma porcentagem, mas foi o que eu disse. Ele pode dar uma massa inicial e uma massa final, e ele pode até usar isso lá no gráfico. E tem mais, ele pode, no lugar daquele gráfico lá em cima, ele poderia fazer o seguinte, poderia ser mais simples ainda. Olha lá. Ele poderia fazer isso aqui. O telefone está tocando. Poderia ser o seguinte, ó, ele poderia dizer para você que ele tem 1 quilograma aqui, tá? Ele poderia simplesmente dizer qual é o tempo de meia-vida. Aqui você teria que ter um gráfico massa e tempo. Como que você vai saber o tempo de meia-vida? É o tempo que demorou para a massa inicial caísse pela metade. É só isso. É interpretação de gráfico. Pode estar amanhã na prova, tá bom? Galera, alguma dúvida nessa parte de radioatividade? Essa é a parte mais importante, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Tá de boa? Tudo certo.
Beleza. Vamos falar um pouquinho de pilha. Então, galera, para a gente entender pilha, a gente tem que saber quando que é uma oxidação e quando que é uma redução, né? Bom, a gente sabe que oxidação é perda de elétron e redução é o ganho de elétron, tá? A gente ainda não falou disso lá no curso, mas vamos entrar nesse assunto logo que a gente voltar de férias aí. A gente já falou de oxirredução, balanceamento e tal. Mas olha só, galera, na pilha vai funcionar o seguinte. Tá vendo que o elétronzinho, ó, o fluxo de elétron, ele tá vindo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Tá aqui, tá? O que está acontecendo? Aqui ele não identificou como o cobre, não, mas é o cobre. Porque esse é sulfato de cobre, né, ele está usando o cobre como o eletrodo. Mas, enfim, galera, esse cara está sofrendo oxidação, está perdendo elétron, e esse cara está sofrendo a redução. Mas é o eletrodo que sofre? Não, é o cobre que está dissolvido. Aqui dentro, você vai ter cobre 2+. E esse cobre ele está recebendo elétron e produzindo cobre metálico. Quem, na verdade, sofre a redução não é o eletrodo, e sim é o que está dissolvido. Por isso que tem que ser do mesmo metal aqui. Senão vira uma eletrólise, mas isso é mais para frente. Então, ó, o cobre, ele que está dissolvido aqui, no sulfato de cobre, ele vai ganhar um elétron e ele começa a se agarrar na placa. Afinal de contas, o que está vindo para cá é elétron, é carga negativa. Então, esse cara começa a ficar carregado negativamente. E olha o que está na solução aqui. Cobre 2+. Então, positivo atrai o negativo. Por isso que a massa desse cara aumenta. Nome desse cara. Esse cara aqui, o cara que está recebendo elétron, ele é chamado de cátodo, que é o eletrodo positivo. Cuidado para não confundir, hein? O positivo indica apenas o fluxo de elétron, para onde que o elétron está indo. Numa pilha, você tem lá o mais e o menos. Aquele mais é só para indicar isso. É só para indicar o fluxo de elétron. Ele está saindo de um, indo para o outro, tá? E o nome desse cara aqui, ele é anodo ou ânodo, né? Tanto faz. Eu acho o ânodo muito feio, né? Mas também não é errado, não. Anodo e cátodo ou ânodo e cátodo, tanto faz, tá? E esse cara vai ser o eletrodo negativo. Beleza. Cara, tem muita gente que confunde cátodo, anodo, oxidação, redução. Tem um macetezinho, né? Que é o macete do caro. Consoante com consoante, vogal com vogal. Cátodo reduz, ganha elétron. Anodo oxida, perde elétron. Então, o cara que está perdendo elétron, ele é o anodo, ele está sofrendo oxidação. O cara que está ganhando elétron, sofrendo redução, ele é o cátodo, beleza? Então, eletrodo positivo, eletrodo negativo. No cátodo, a massa aumenta, beleza? Porque ele está puxando os íons positivos que estão na solução. No anodo, a massa diminui. Por quê? Eu tenho aqui, ó, esse cara ficando positivo. Se ele está ficando positivo, ele está se desfazendo. Ele está sofrendo corrosão, beleza? O anodo está sofrendo corrosão. Olha a massa dele aqui diminuindo, tá? A solução, ele vai ter uma concentração maior. A concentração aumenta, enquanto aqui a concentração diminui. Beleza? A concentração da solução aumenta porque ele está se desfazendo, ele está vindo para a solução, concentrando a solução aqui. A massa desse cara diminui. A massa do anodo diminui. Enquanto a massa do cátodo, ela aumenta. Porque esse cara negativo começa a puxar o cobre que está dissolvido aqui. Beleza?
Então, ó, no cátodo a massa aumenta, no anodo a massa diminui. A concentração aqui, ela aumenta, porque ele está se desfazendo, ele está se corroendo, ele está vindo para a solução, concentrando a solução. E aqui a concentração diminui. Não tem nesse desenho, mas tem uma coisa chamada ponte salina, né? A ponte salina é uma ligação que existe entre esses dois líquidos, que pode ser através de uma membrana semipermeável ou um tubinho mesmo, tá? O que é essa ponte salina? Essa ponte salina ela contém íons. Ela permite que uma troca de íon entre soluções, tá? Por exemplo, esse cara vai chegar uma hora que o sulfato de cobre, né? O cobre ele começa a se agarrar aqui. Então começa a ter um excesso de sulfato, que é a carga negativa. Então eu começo a ter muita carga negativa aqui. E aqui o zinco, que é positivo, ele começa a aumentar a concentração. Eu começo a ter muita carga positiva aqui. Carga positiva em excesso na solução. Essa ponte salina, ela permite a troca de íons, tá? Positivos e negativos. Então, um excesso de carga negativa. Então, então começa a migrar a carga negativa para cá, tá? Ou positivo para cá, tanto faz, né? Ou ela pode ter um sal, né? Onde você vai ter os ânions migrando para cá e os cátions migrando para cá. Para que serve a ponte salina? Só permite que a pilha ela funcione mais um pouco de tempo. Só serve para isso, tá bom? Ela mantém a pilha funcionando mais tempo. Porque senão, rapidamente você vai ter essa perda de elétron aqui. Você começa a ter baixa concentração rápido aqui e aqui alta concentração. A pilha para até quando atinge o equilíbrio. A ponte salina mantém elas funcionando por mais tempo, tá? Essa é toda a parte teórica da pilha, tá? Ó, o anodo é o eletrodo negativo, a massa dele diminui e a solução dele concentra, porque ele está sofrendo corrosão. Ele perde elétron, ele sofre oxidação, para o cátodo, que sofre a redução. Eletrodo positivo, porque é o fluxo de elétron que vem para cá, tá? Bom, cátodo sofre a redução, a gente já viu isso. Ele começa a se encher de carga negativa, que é o elétron, e começa a puxar a carga positiva que está na solução. A massa dele vai aumentar, porque o negativo está puxando o positivo, beleza? Ele está sofrendo a redução, e você tem a massa aumentando e diminuindo. Ponte salina permite a troca de cargas, beleza? Só serve para isso, só serve para manter a pilha funcionando por mais tempo. Um outro detalhe é que a galera não sabe quando que é uma oxidação e quando é uma redução. Olha aqui, as semi-reações. Eu tenho o seguinte, semi-reação de redução, olha aqui, o elétronzinho está antes. Semi-reação de oxidação, o elétron está depois. Tá? O cobre está sofrendo redução, o NOx dele está diminuindo, por isso que o nome é redução. Enquanto o zinco ele está oxidando, o NOx dele está indo de 0 para mais 2. Então, está oxidando. Mas Alcides ainda ficou confuso para mim. Eu vou esquecer isso na hora da prova. Cara, não vai não, tem um macetezinho, quer ver? Como é que se escreve redução? Redução se escreve assim, não é? Onde é que está o E? Não está no início? Então, se o E estiver no início, é redução. Olha aqui a equação. Se o E estiver no início, é redução. Se o E estiver no final, oxidação, tá? Redução, o E está no início. O elétron está no início. Nunca mais você confunde. Beleza? Bom, galera, isso aqui, eu acho que para a prova de amanhã é a parte mais importante. Mais até do que a parte teórica. Tá? Aqui eu tenho a DDP de uma pilha. Como que a gente calcula a DDP de uma pilha? Ou pode ser chamado também de força eletromotriz, tá? Ou variação do potencial de oxidação ou redução. Bom, o que acontece? Tem professor que ensina por fórmula. Eu não gosto. Eu prefiro que você enxergue o seguinte.
Normalmente ele vai te dar assim. É porque aqui já está montadinho a redução e a oxidação. Aí é só você somar, tá? Olha aqui, potencial de oxidação, potencial de redução. Presta atenção em um detalhe. Normalmente ele faz como? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Normalmente é assim que aparece, tá? Ele vai ter o seguinte lá. Ah, ele tem o cobre 2 mais 2 elétrons, produzindo cobre. NOx 0, beleza. E eu tenho zinco 2 mais 2 elétrons, produzindo o zinco de NOx 0. Aí, cara, se você reparar, os dois estão sofrendo redução. Gente, em um time de futebol, em um jogo de futebol, os dois times podem ganhar? A gente sabe que não, né? Só se for o Fluminense, mas aí deixa pra lá. Olha aqui, o que acontece? Brincadeira. O que acontece, cara? Se alguém ganhou, alguém perdeu. Beleza? O que acontece? Eu tenho que olhar os potenciais de cada um. Aqui eu tenho o potencial de redução do cobre e o potencial de redução do zinco. Deixa eu voltar lá só para não falar bobagem. Eu tenho aqui o potencial do zinco é menos 0,76. Electrovolts, beleza? Voltagem, beleza? E aqui vai ser 0,34 positivo. 0, mais 0,34. Cara, como que você nunca vai... Se a questão amanhã pedir para você apenas a DDP da pilha, e pode pedir, é só você fazer o quê? Você pega o menor e inverte. Como assim, Alcides? Pega o menor e inverte. Galera, repara que os dois estão ganhando elétrons, certo? Esse valorzinho aqui, ele indica qual deles tem maior tendência de ganhar. O que tiver maior potencial tem maior tendência de ganhar. Ah, mas e se fosse a oxidação? Estaria indicando qual tem maior tendência de perder. Não interessa se é a oxidação ou se é a redução. Pega o menor e inverte. Esse é o maior, então eu mantenho. Então, ó, olha o que acontece. O cobre eu mantenho, mais 0,34 volts. Beleza. O zinco, esse aqui é o menor, então eu inverto. Se é negativo, ele fica como? Mais 0,76. Isso vai me dar 1,1 volt positivo. Presta atenção. A DDP da pilha sempre vai ser positiva. É um processo chamado processo espontâneo. Acontece naturalmente. A pilha acontece naturalmente. Quem quer ganhar, ganha. Quem quer perder, perde. A eletrólise não, é o inverso. Na eletrólise, quem quer ganhar, perde. Quem quer perder, ganha. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque o assunto é um pouquinho mais complexo. Tá? Bom, o que acontece? Eu tenho aqui esse cara com uma variação, com uma diferença de potencial de 1,1 volt, tá? Bom, Alcides, por que você inverteu? Porque lembra que a gente estava vendo lá na pilha? Olha o que aconteceu. Quando eu inverter isso aqui, deixa eu abrir um documento novo aqui só para falar disso rapidinho. Olha o que vai acontecer. O cobre eu vou manter, tá? Cu2+, sofrendo redução, elétron no início, produzindo cobre. E o zinco eu vou inverter. Zinco produzindo o zinco 2+, e 2 elétrons. O número de elétrons tem que ser igual, tá? Senão você tem que multiplicar, mas não vem o caso. Olha aqui, o que aconteceu, galera? Olha como que ficou minha equação. Cobre 2+, mais o zinco metálico, NOx 0, produzindo cobre metálico, mais o zinco 2+. O que aconteceu aqui? Se liga. O cobre, ele sofreu redução. O NOx dele
diminuiu, ele ganhou elétron. Como é que eu sei isso? Porque o potencial dele de redução é maior. Beleza? O potencial de redução dele é maior que o do zinco. Então, ele ganha um elétron. Se o potencial de redução é maior, o cara ganha. Se o potencial de oxidação é menor, o cara é maior, o cara perde. É sempre isso. Mantém o maior, tá? Se o potencial de oxidação é maior, ele perde. Se o potencial de redução é maior, ele ganha. Você vai analisar a equação. Ah, é redução? Legal. Então, esse cara continua ganhando. Então, esse cara não ganha, ele perde. O potencial dele é menor. O menor você sempre inverte. Volta lá. Olha o que aconteceu com o zinco. O zinco, olha aqui, ó. Ele saiu de 0 para mais 2. O NOx dele aumentou. Então, ele oxidou. Então, o cobre, quando tem contato com o zinco dá elétron para o cobre. Beleza? Porque o potencial de redução do zinco é maior. Na verdade, galera, você nem precisa saber disso. É só você olhar o seguinte. O cara que tem o maior, você mantém. O menor, você inverte. Mas o mais importante é, preste atenção. A DDP, ela tem que ser positiva. Se já tiver lá na questão amanhã uma DDP negativa, de pilha, já exclui. Beleza? Já exclui, não é esse. Tá? Ah, mas Alcides, se eu tivesse que multiplicar? Cara, quando você multiplica, é só para a equação global. Você nunca mexe nos valores. Isso aqui é fixo. Tá? É corrente contínua. Então, cara, você não... Ah, vou multiplicar por 2. Vai multiplicar aqui o potencial por 2? Não. Na pilha, não. Tá? Se fosse termoquímica, aí sim. Ah, eu estou queimando 1 litro de combustível. Tem tanto de energia sendo liberado. Ah, vou queimar 200 litros de combustível. A energia fica 200 vezes maior. A quantidade de calor liberada é 200 vezes maior. Isso não acontece na pilha, tá? Se eu tiver que multiplicar aqui, você não vai inverter, não vai multiplicar nada aqui não. Apenas se você tiver que inverter, aí você inverte o sinal. Beleza, galera. Cara, eu tô falando um pouquinho rápido porque o tempo é muito pouco. Vocês entenderam o que eu falei agora? Isso aqui eu acho bem importante para amanhã. Provavelmente vai estar na prova amanhã. Alguém ficou com dúvida? Fala comigo. Karine, conseguiu entender? Aham, tudo bem. Mas e quando ele pergunta quem é o agente oxidante e agente redutor? Lindo, olha só. Vamos lá. Se eu tiver aqui essa equação, tá? Não. Se eu tiver aqui essa equação, olha o que está acontecendo. Primeiro, foi Karine que perguntou, não foi? Foi. Karine, primeira coisa que você tem que enxergar é o seguinte: o agente é o cara que provoca, né? Então você já exclui quem está do lado de cá. Você já exclui isso. Porque aqui já aconteceu. Então não pode ser produto. O agente é sempre reagente. O cobre, né? Esse cara aqui, porque ele pode aparecer com você com cobre 2+, ou cobre 0. Cobre 0 não faz nada. Já está feito. Esse cara aqui, ele sofreu redução. Para ele sofrer redução, ele teve que pegar elétron do zinco. Concorda comigo? Aham. Beleza. Então, ele provocou no zinco a oxidação. O cara que sofre a redução, no caso o cobre 2+, ele é o agente oxidante. É sempre o contrário. E o cara que sofreu a oxidação, ele deu elétron para o cobre. Ele provocou a redução no cobre. Então, o cara que sofre a oxidação, ele é o agente redutor. É sempre o contrário. Conseguiu acompanhar isso? Aham, obrigada. Beleza. Nara, vamos ver mais uma situação aqui que pode acontecer. Vamos supor que eu tenho aqui o zinco metálico, mais o ácido... Vou pegar aqui o ácido clorídrico. Produzindo CN, Cl2, mais H2. Bom, o que acontece? Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Bom, de cara, o cara que sofreu variação do NOx foi esse aqui. Ele foi de 0 para mais 2. Aumentou. Então, ele sofreu oxidação. Então, esse cara aqui,
E se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Beleza? E aqui, o cara que sofreu variação foi o hidrogênio, que foi de +1 para 0. Tá? Então, pode estar na questão seguinte: o hidrogênio. Não. Esse cara aqui, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, foi o cara que sofreu, olha aqui, ó, o NOx dele diminuiu, sofreu redução. Mas quem é o agente oxidante? É o HCl. É a substância. É ele que agiu. Beleza? Não é só o hidrogênio, não. É o HCl. É o reagente. Galera, alguma dúvida nisso? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Karine, conseguiu entender isso aqui? Ficou mais claro para você? Sim, tudo certo. Obrigada. Nada, beleza. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não dá para falar mais muita coisa. Como já pegou vocês direto, melhor dar os 5 minutos vocês respirarem. Tá bom? Para pegar a biologia. Alguém quer fazer alguma pergunta de algum assunto específico? Fala comigo. Hibridação de carbono. 3 minutos. Quem vai fazer prova amanhã? Presta atenção. A galera que está comigo desde o início já viu isso. Mas olha só. Hibridação de carbono. De vez em quando cai. Eu tenho a hibridação do carbono sp3. Ou seja, é um carbono que tem 4 ligações simples. Eu tenho carbono que tem uma dupla e 2 simples, que é o carbono sp2. E eu tenho o carbono de hibridação sp, que aí ele pode ter... cadê a borracha, Nara? Uma tripla ou 2 duplas. Que é o carbono de hibridação sp. Tá? É assim que a gente identifica. Pela hibridação, é assim que a gente identifica. Característica desses caras. Vamos lá. O carbono de hibridação sp3, ele tem geometria tetraédrica. Beleza? É aquele que você vê assim, ó. Carboninho tetraédrico, tá? Ele vai ter 4 ligações sigma, que é a ligação mais forte. Beleza? Tetraédrica, 4 sigma. Ângulo entre as ligações, 109 graus e 28 minutos. É o único ângulo esquisito, tá? 109 graus e 28 minutos. Porque esse cara, ele está em 3 dimensões. Ele é 3D. Tá? Ele tem altura, ele tem largura, ele tem profundidade. Tá? Uma pirâmide de base triangular. Por isso que ele tem mais do que 360 ângulos, 360 graus na somatória dos ângulos. Tá? O carbono de hibridação sp2, ele já tem 2 dimensões, ele é um triângulo. Tá? Ele é 2D. Tá? A geometria desse cara é trigonal plana ou triangular. Trigonal plana ou triangular. Esse cara tem 3 ligações sigma e sigma parece um 6. 3 sigma e uma pi. A ligação pi é da dupla. Tá legal? Aqui eu tenho geometria e o ângulo de um triângulo aqui, como são 2 dimensões só, eu tenho somatório 360. Então, cada ângulo vale 120. 120 graus. Geometria trigonal plana. Tá. Ele tem 3 sigma e uma pi, uma dupla e 2 simples. Beleza. Tem um macetezinho. Quem não sabe, eu vou falar no final. A galera do início já sabe. E esse aqui, o carbono de hibridação sp, ele tem geometria do tipo linear. Linear, tá? Se é uma linha, o ângulo é de 180 graus. Beleza.
ele sempre vai ter 2 sigma e 2 pi. Aqui, na dupla, uma é sigma e outra é pi. Uma é sigma e a outra é pi. Toda ligação simples é sigma. S de simples, S de sigma. Beleza? Toda ligação simples é sigma, independente de ser no carbono ou não, tá? É sempre sigma. E na tripla, uma é sigma e 2 são pi. Na tripla é sempre isso. Uma é sigma e 2 são pi. 2 são mais fracas, tá? Bom, só para quem não sabe o macetezinho, vocês querem tirar print dessa tela, desse rascunho feio que eu fiz aqui? É porque tá com, já deu meu horário. Alguém quer tirar print disso aqui? Tira aí rapidinho. Se tiver dúvida, quem vai fazer prova amanhã, me chama disso aqui, tá bom? Não tem problema não, manda mensagem lá no WhatsApp que eu ajudo vocês. Beleza. Bom, para quem não sabe o macete, rapidinho, só olha para mim. Galera, que a maioria já sabe. 4 ligações simples, presta atenção, 4 simples. 1, 2, 3, SP3. É a abertura entre os dedos. 4 simples, 1, 2, 3, SP3. Uma dupla e 2 simples, 1, 2, SP2. Uma tripla ou 2 duplas, SP. É só isso, beleza? 4 simples, 1, 2, 3, SP3. Uma dupla e 2 simples, 1, 2, SP2. Uma tripla ou 2 duplas, SP. Beleza? Galera, quem vai fazer prova amanhã, boa sorte, arrebentem, confio em vocês, tá? E descansem, dormir cedo hoje, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, ao longo do dia, pode me chamar à vontade, tá bom? Pessoal, beijo. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que já deu 11 horas, mas alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Rômulo espera. Ele deve estar fazendo o cabelo para dar aula, então ele espera. Tá tranquilo? Tá de boa? Pessoal, valeu, beijo. Qualquer coisa, chama lá no WhatsApp. Obrigada, tchau. Beijo, tchau, tchau.